Meu nome é Meire, o Meire Oliveira, e eu estou falando dos Estados Unidos, né? Nova York. Ah, que ótimo. Você que tem restrição ao glúten ou tem alguém na família ou não? Sim, na minha família. Ah, eu não sei, eu devo ter uma certa intolerância, porque como agora eu acabo fazendo tudo sem o glúten, sem o leite, né? Porque são as duas restrições do pessoal da minha casa, eu me sinto melhor, sabe? Eu já experimentei, por exemplo, ficar 10 dias sem comer nada sem glúten, sem comer nada, sem ter leite, nada, e eu fico bem melhor. Aí a gente acaba voltando, né, aquela coisa. Mas é depois que eu acabei conhecendo as suas coisas, as suas receitas, e foi bem legal. Porque fazendo, sabe, eu sempre procurava coisas na internet, porque eu ficava fazendo o com glúten e o sem glúten. Mas não dava certo, né? Tem aquela coisa que acaba não dando certo. Às vezes a pessoa olha e fala assim, é totalmente diferente. Porque é diferente. Mas agora não, agora mudou. Isso que é muito interessante, que eu tô gostando bastante. Porque, por exemplo, o seu bolo de laranja, gente, todo mundo que come seu bolo de laranja fala, não, esse bolo tem glúten. Eu tenho cliente que pede toda semana. O bolo de banana e o bolo de laranja, tem cliente que pede, sabe? Ela fica alternando, assim, um bolo de banana. Não, mas esse bolo tem glúten? Não, não tem. E são clientes que têm realmente aquela coisa severa, sabe? Que não pode. E a primeira vez que pegou, comeu, mas assim, com medo de dar algum problema. Aí depois que viu, não deu, realmente não tem, porque eu só se eu tiver contato eu já faço mal. E aí falou, nossa, se apaixonou. Então, por isso tá sendo bem legal. Ai, que ótimo. Você tá bombando ali nas vendas, né? Sim, graças a Deus. Tá aumentando dia a dia. Ontem eu introduzi o bolo de. Eu nem postei ainda para as meninas lá no grupo. O sem açúcar. Porque também tinha umas pessoas. Pessoal, agora entra verão aqui pra gente, e aí as pessoas querem. Tá fazendo algum tipo de dieta, né? Alguma coisa assim. E, eu não tô comendo açúcar, tem alguma coisa sem açúcar. Aí, antes de entrar, eu falei, pessoal, espera um pouquinho, daqui um dia eu vou receber um bolo sem açúcar e tal. E eu coloquei. O que eu acho interessante também é que eu consigo fazer algumas trocas. Porque eu tentei fazer várias vezes umas trocas. Nossa, menina, era desesperador. Porque eu falava assim, não, eu acho que dá para trocar essa farinha por essa, eu acho que dá para fazer isso tal, mas não é assim. Aí a hora que eu entendi o que é uma farinha de estrutura, que é uma farinha de liga, que é essa coisa toda, então agora ficou mais fácil. Inclusive, no bolo sem açúcar, eu coloquei uva passa, um pouco de uva passa, tá? Uma medida mais ou menos lá que eu vi que estava para fazer, e ficou um sabor assim delicioso. E aí eu sei que eu posso colocar algumas sementes, algumas coisas, sabe que não vai alterar? Isso é muito bom. Ai, que ótimo. Eu tô bem Aquele feliz. bolo sem açúcar, ele é bom para atender mesmo esse pessoal, né, que buscam sem Sim, açúcar e a partir dele a gente consegue ali trabalhar com outros sabores também, né? sim, Vou exatamente. até ver se eu consigo colocar mais sabores no curso, né, sem açúcar. Eu acho que é uma opção boa. Isso é ótimo. É. É ótimo, porque eles já perguntaram. Eu falei, olha, ainda não tem, mas aí eu falo assim, eu tô pensando em algumas receitas e tal. Porque às vezes eu vou pego aqui, pego ali e eu vou. E o interessante, Gabi, é que eu consigo agora, assim, tô indo ainda, né? Mas eu consigo pegar alguma coisa no tradicional que ainda não tem no curso e aí eu consigo, sabe, tentar. E aí fica Adaptar. uma coisa, não fica aquela coisa ok, mas já fica mais ou menos. Aí eu falo, não, dá para fazer isso. Então eu consigo já, tipo, tradicional eu consigo acertar 70% dela. Aí já na segunda, sabe? E aí isso é legal. Eu tô gostando por conta disso. Eu Ai, que consigo bom. fazer a minha alquimia. Ótimo, é o objetivo também com o curso, né? Com a prática, né? Das receitas, todo o conhecimento que você vai tendo na parte teórica, você vai conseguindo fazer sim essas adaptações. E no Sim. início pode não dar certo, muitas, né? A gente tá aprendendo, é normal. Nossa, quantas vezes? Mas com o tempo você vai conseguir fazer todas, pode ter certeza. Não. Não, mas das suas receitas, não. Eu acho que
Eu acho que foi no bolo de milho que eu acho que eu tive um problema, mas acho que por conta da forma, não Ah, que lembro. quebrava, né? Exatamente. Mas daí depois você falou a respeito do papel Papel manteiga. manteiga lá. Aí eu botei, mas para fazer na forma retangular. Mas daí eu fiz aqui tem o cone no O meio, cone. no centro. Ah, ficou perfeito. E o meu marido, ele assim, a mineiro, né, apaixonado por bolo de milho. E aí ele fala, ai, faz aquele bolo. Aí ele fala aquele bolo que não tem glúten. Porque tem aquela coisa do, ai, não tem glúten, ai. Mas não, tá sendo ótimo. Inclusive em casa eu já não tenho mais a farinha de trigo normal, já não tem mais. Leite já fazia muito tempo que não tinha, né? O leite de vaca mesmo. E me conte como que você me conheceu. Nessas minhas pesquisas, pela, pela internet da vida e procurando coisas. Porque era sempre aquela batalha de fazer, por exemplo, montar um aniversário, montar duas coisas, né? Coisas diferentes. Ainda tem o problema da contaminação cruzada. A ceia de Natal, fazer sobremesas, essas coisas. E aí a hora que eu consegui fazer, não. Por exemplo, agora, eu consigo todo mundo sentar à mesa e comer a mesma coisa. E não ter aquela coisa de falar, ah, isso tem glúten, isso não tem glúten, isso não tá legal, não. Não, todo mundo come e sai satisfeito. E parece que tudo tem glúten. Né? Porque na verdade, eu acho que o glúten ficou na cabeça, né, da gente, que você fica, cara, tem glúten para ser gostoso. Depois do pão francês, o pão francês foi um marco. Foi, menina, o dia que eu fiz aquele pão francês que meu marido provou, ele falou assim, esse pão tem glúten. Eu falei, não tem. Aí eu fiz a segunda, aí comeu, eu tô mais assim, desconfiada. Quando foi a segunda vez que ele comeu o pão, que ele viu eu preparar tudo, aí ele falou assim, nossa, é muito estranho. A gente, nós sempre comemos o pão e achamos, não, ele é gostoso só porque ele tem glúten, mas não, o outro você tira e é a mesma coisa. Mas é a receita, sabe? É aquele detalhe que falta ali. Eu já tinha tentado fazer outras vezes, mas só desastre. Não dá certo. E aí você fala, nossa, mas eu que errei, mas não é a receita, por mais que você siga ali passo a passo, não é. É a receita que tá faltando alguma coisa. Porque às vezes tem muita gente, por exemplo, nos bolos, substitui simplesmente, tira a farinha de trigo e coloca a farinha de arroz. Vai ser. Mas não funciona. Mas a pessoa te apresenta um bolo lindo e maravilhoso. Você fala, gente, eu tô errada. Mas depois que você entende, você fala, não é assim. Essa mágica não acontece. Você misturar tudo, sim, acontece uma mágica linda. É verdade. Quantas receitas, né? Principalmente, não sei se você também, né, tá dizendo. Eu, quando comecei também, quantas vezes eu peguei e coloquei a farinha de arroz no lugar da de trigo e deu desastre. Não tem como dar Não certo, não. tem. Bolo de cenoura também. Foi várias vezes também eu tentando bolo de cenoura. E não, falava, gente. Aí a hora que eu fiz aquele bolo de cenoura, teve uma cliente que falou, você tem certeza? Eu falei, tem. Ai, porque eu tenho. Eu falei, não pode comer sem problema. Porque a filha dela que tinha muito problema, que tem problema. E, e assim, ela. Quando você nasce já com esse problema, tal, desde baby, ok, é mais fácil, né? Você lidar com isso. Mas depois de uma, sei lá, uma criança de 6 7 anos, de repente não pode comer mais, já provou, aí fica difícil. E ela falou assim, olha, o que ela mais me pede é um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Ô, bichinha. Só que ela não pode nem imaginar o leite. Não pode. E o bolo de cenoura também eles não conseguem fazer. Porque ela falou assim, eu já tentei. Falaram pra mim que era pra usar uma tal farinha de arroz. Ela falou desse jeito. Mas não deu certo. Ficou solado, ficou horrível, não teve como. Ela ainda comeu, mas achou, mas não tinha jeito. Aí eu falei, não, eu vou fazer o bolo de cenoura pra você. Ai, não sei quando ela provou. Ela falou, você tem certeza, né? Eu falei, toma. Porque fica meio assim, né? Menina, aquele bolo fofinho. Aquela ganache em cima que você fala, gente, isso daí tem creme de leite, impossível não ter. Mas não, é muito bom. É A gente muito está bom. muito. Eu só tenho a agradecer, porque realmente está valendo a minha pena. Ai, que coisa boa. Fico muito feliz. De É. verdade.
E então vamos entrar para o curso agora. Eu queria saber se quando você decidiu comprar, se tinha alguma coisa que te parava de comprar o curso, que você pensou, ah, não sei se vale a pena, alguma coisa assim ou não? Você já. Ah, como eu falei para você, eu pesquisei bastante, né? As minhas buscas pela internet. Então, eu comprei alguns cursos. Tem mais cursos que eu fiz, mas às vezes uma receita ou outra que estava mais ou menos tal. Mas a leveza das suas coisas eu nunca tinha encontrado. Aí eu comecei a testar as suas coisas, né? Pelo YouTube. Aí eu comecei a testar algumas coisas e eu vi que estava funcionando. Aí eu falei, se funciona. Aí eu não sabia que você tinha um curso regular. Um dia eu acho que foi o próprio YouTube que me apresentou o seu curso, que eu estava nas minhas buscas ali. Aí você ia fazer live, eu acho, justo naqueles dias ali e tal, e eu assisti, foi acho que foi uma semana, né, que você faz, Foram 2 semanas. 2 semanas. Aí alguns dias eu acompanhei ali, aí no final você fez um bolo de laranja, laranja? Eu não Cenoura. me lembro, um bolo de cenoura, ou um bolo assim que você fez. E eu testei o bolo, aí o bolo deu certo. Aí você falava assim, no dia seguinte, são 7 horas da manhã. Aí eu falei, ai, gente, eu vou fazer. Aí eu acordei de manhã, já fui pro trabalho, eu falei, quer saber? Deixa eu ir pra lá, comprar o curso, eu comprei o curso. Aí meu marido vai comprar mais um curso. Aí eu falei, não, mas dessa vez vai dar certo. E aquele bolo que eu fiz assim, ai, eu falei, então tá bom. E aí foi desse jeito. Mas valeu a pena. Um bom Ah, investimento. que bom, fico muito feliz. É. Só pra você falar um pouquinho dos seus preparos antes, que você pegava a receita na internet, né? Não funcionava. Como que ficavam as características dos seus bolos, dos seus pães sem glúten antes do curso? Era um desastre. Pra ser bem sincera, realmente era um desastre. Porque eu já cheguei a tirar bolo do forno, tocar em cima do bolo e virar ele no lixo. Sim, aquele cheiro de bolo delicioso pela casa, mas não tinha jeito. Eu falava, eu não vou. E assim, e eu já estava irritada com aquilo, porque eu que precisava do bolo e tal, e não tinha jeito. E aí, quantas vezes as meninas ficavam assim, nossa, mas tá um cheiro gostoso, mas vão experimentar. E outros bolos também que eu não jogava direto no lixo, mas tirava a casquinha em cima, sabe? Porque o bolo estava pesado, não tinha jeito. E às vezes o bolo era para ficar 40 minutos no forno, ficava quase uma hora. Eu falava assim, não, às vezes é porque ele ainda está cru, ele ainda precisa. Não, era de gás, de todas as coisas do preparo de bolo, os ingredientes todos. Meu tempo também. E aquela ansiedade, né? Que você fica para o negócio funcionar. Porque quando você não precisa de comer aquilo, você fala ok. Mas quando você precisa colocar alguma coisa na mesa que não tem o glúten, que não tem leite, aí fica um pouco mais complicado. Aí a hora que eu. Nossa, eu lembro do primeiro dia que eu fiz o bolo. Aqueles testes malucos lá, e eu falei, não, eu vou testar esse bolo aqui. Desconfiada, porque eu já tinha. Mas quando eu achei interessante, pelo fato de você falar, e você fala, nesse bolo, eu não lembro qual foi o primeiro bolo, e você falou assim, uma farinha só não adianta. E ainda você, acho que você ainda tinha comentou que a respeito da farinha, a gente tem que fazer mais de uma farinha, tem pessoas que colocam uma só, mas vocês vão ver que não dá certo. Alguma coisa que você comentou assim, aí eu falei, eu acho que realmente é por aí. E eu fiz o bolo funcionou. Aí eu comecei, aí eu fiz como que é, o slide lá? Isso, me inscrevi. É que às vezes faz negócio. Ah, sim. Eu me inscrevi no seu, para receber notificações, tudo. E aí começou a aparecer mais coisas para mim. E aí eu comecei a ver que tinha mais coisas do tradicional que, né? Aí eu comecei a testar. E aí foi. As coisas foram funcionando e estamos aí. Fazendo os pães ótimos e os melhores bolos também. Ai, que coisa boa. Fico muito feliz, de verdade. Não, tá realmente tá. Eu sou grata porque realmente tá dando certo. Que bom. E eu vejo seus preparos lá na comunidade que você posta, lindos, maravilhosos, os bolos macios, fofinhos. Aí são. E eles ficam bem. E tem algumas coisas que às vezes não dá tempo, às vezes a minha fotógrafa não tá e eu preciso entregar alguma coisa, eu acabo. E às vezes eu faço pelo celular, mas ela fala, mãe, não é assim. Não vai postar isso. Às vezes eu falo, não, é só pra Gabi. Aí ela fala, mãe.
Não tem problema. Aí eu falo, não, não, porque assim, ela criou um Instagram pra eu poder divulgar as minhas coisas, Uhum. né? E aí sim, lá ela faz mais coisas. Mas aí eu falo assim, não, eu só paguei a BIP, as meninas do curso lá, uma coisa fechada. Mãe, não é assim. As outras precisam ficar animadas. Agora, se elas fazem as coisas mais ou menos, elas não vão querer fazer. Ah, hoje eu faço os melhores bolos e pães, sem dúvida, da minha vida. Ai, que ótimo. Estou Fico tão muito feliz. feliz com isso, realmente. Só tenho a agradecer. Está valendo muito a pena. Esse investimento foi. E olha que não foi um dos maiores investimentos que eu fiz, viu? Que eu já investi bem mais. E coisas assim que. Eu acho que um bem mais caro que eu fiz, eu acho que eu consegui fazer 3 bolos, que ficaram mais ou menos. Aí no que eu desisti. Aí passou o tempo lá, e era um ano que eu podia ter acesso, e eu acabei desistindo. Então, eu não. Foi dinheiro jogado fora. Mas, graças a Deus, no meio do caminho eu te encontrei e aí deu certo. Que E bom. valeu a pena. Que ótimo. Eu queria te perguntar qual é o seu. O que que você acha, né, sobre o suporte do curso? Sobre a Aí assessoria. eu acho o suporte maravilhoso. Pelo menos assim, comigo, todas as vezes que eu precisei, algumas vezes você respondeu, acho que a sua equipe também, né? Você, ah, e não foram nem aquelas 24 horas que você fala aqui. Sempre foi no mesmo dia, é lógico que às vezes não é online, a coisa assim, mas eu também não. A dúvida que eu tenho, eu não deixo para fazer. Eu estou fazendo, preparando por linha de contato, não é assim. Mas sempre que eu tenho mais ou menos alguma dúvida antes, eu te pergunto e acaba sendo eu tendo a resposta assim. Eu não tive problema nenhum com isso. E sempre uma coisa bem clara. E você sempre tentando arrumar uma saída pra gente. Isso é muito importante. Eu sempre busco ajudar do melhor jeito que eu puder, para poder que vocês consigam fazer, né, em casa, ali, executar bem as receitas. Porque às vezes as pessoas não têm uma farinha, por exemplo, a Bruna me mandou uma acho que ela postou no grupo falando que não tinha farinha de trigo sarraceno. E aí ela queria substituir pela farinha de grão de bico, pela farinha de feijão branco. Então é Pra importante gente a aqui, gente dar essa assessoria, né? pra gente aqui eu não tenho a farinha de feijão branco. Ah, sim. Ah, aí eu vou, por exemplo, ontem o bolo de o sem açúcar, o zero açúcar, eu coloquei, acho que 20, eu não me lembro agora, mas acho que são 40 gramas, eu coloquei, acho que 20 do trigo sarraceno, coloquei 20 de grão de bico, eu acho que tinha mais, aí coloquei amêndoa a gente tem, e tinha de amido. Ah, Aí os outros 20 era o que tinha, feijão branco, aí eu coloquei a farinha de aveia. Ah, sim, ótimo. Menina, ficou perfeito. Uhum. Porque eu não sei se é o trigo, apesar que ele não é daqui, né? Ele vem, acho que vem do México, não sei. Mas o cheiro dele é muito forte. E ele fica um gosto, sabe? Ele fica Fica com aquele gosto. gosto Uhum. fica. Então eu fiz um pão com ele que eu coloquei a medida certa sua. Segui. Ficou gostoso, ficou fofinho, ok? Só que o sabor, ele ficou. A cliente que levou adorou o bolo. Só que, pelo paladar nosso aqui em casa, ele ficou um pouco forte. Sim. Aí eu comecei a quebrar ele. Eu coloco sim o que você está indicando ali, mas aí eu já procuro uma outra farinha de estrutura e já coloco. E eu gosto muito de trabalhar com farinha de grão de bico. É lógico que se eu colocar muito, mas seguindo aquelas quantidades ali, tudo que a gente, né? Com base em tudo que você passa, vale muito a pena. Você, e eu adoro fazer essa alquimia toda. Ah, é ótimo a gente testar, É né? bem legal. Igual ontem eu falei, eu vou fazer esse bolo, mas eu vou tentar. Porque o que eu não encontrei também, mas eu acho que eu vou pedir pelo Amazon, é o chocolate alcalino, Ah, sim. o cacau alcalino. Aí eu comprei o tradicional, né? E ele é bem mais forte. Sim.
E eu fiz um bolo de chocolate que eu fiz, acho que foi no aniversário de alguém. Ah, é verdade, foi o aniversário da minha outra filha. Ah, por mais que eu tenha colocado um pouco no meio, que ele e tal, ele não ficou um pouquinho forte. Aí ontem eu pensei, eu falei, vou colocar um pouquinho da uva passa, porque ela já tem, né, o doçor que é necessário ali. E aí eu coloquei tudo na mesma quantidade certinha de cacau, tudo, mas aí eu coloquei, deu bem a xícara, deu bem pouquinho. E aí eu só piquei umas nozes lá, dei uma cantadinha de nozes, mas ficou muito chique. Ah, eu imagino. E deve ter ficado uma delícia. Eu tinha encomenda do bolo arco-íris, né? Por conta das Correios, do mês de junho, né? E, menina, o bolo ficou maravilhoso. Ficou lindo aquele bolo. Ficou. Eu não esperava tanto. Foram assim, muitos elogios que eu recebi. Eu falei, ai, muito bom. Ficou Ficou bem maravilhoso. gostoso. Ficou bem gostoso. E a Letícia não tem hora que era o macarrão. Ah, sim. Macarrão. É. Ela é apaixonada. Bom, que daí tem glúten. Pois é, né? Falei, não, mas será que vai ficar igual os bolos? Eu falei, vai ficar igual os bolos. Vai sim. Vai, é muito bom isso. Pão de queijo também eu fiz, mas você tem biscoito, né? Eu Tem a peguei bolinha de mandioca. a bolinha de. Não, mandioca Não, não não tem é nem essa. conversa. Não tem nem conversa sobre ela, né? Porque é um petisco delicioso. Não, eu fiz mais de uma outra pessoa que Ah, passou e eu é só que diante do conhecimento que você passou, eu consegui fazer a adaptação e eu fiz o pão de queijo com a batata doce. ah, sim. Menina, ficou muito bom, porque daí eu baseado na estrutura das coisas, sabe? Que eu segui direitinho, e aí eu consegui fazer, mudei alguma coisa da receita que estava lá, aí ficou muito bom. E tem até a puxa do queijo. É maravilhoso, né? Sim, é muito bom isso. O que eu tô fazendo no curso é isso. Tá? Tem as receitas prontas lá que não tem nem conversa. Mas eu consegui fazer essa troca, essa substituição, e você vê o que dá, o que não dá pra fazer. Eu não posso botar uma farinha de liga no lugar de uma farinha de fritura e achar que o negócio vai funcionar, porque não vai funcionar. Mas é muito bom quando você consegue fazer, você fala, uau, eu consegui fazer uma É verdade. E eu fico coisa. feliz que o curso esteja te proporcionando isso. É o objetivo mesmo. Tá muito bom. A aceitação com o americano também está sendo muito boa. Porque eles acho que comparam, né? O bolo de cenoura, apesar que o bolo de cenoura não é muito parâmetro, porque o bolo de cenoura deles é diferente do nosso. Eles fazem com a cenoura ralada, Ah, então sim. fica aquela coisa diferente. Uhum. Mas comer um bolo de cenoura fofinho e tal, e não ter o glúten, aí eles meio que comparam com o deles. O deles é mais soladinho, e aí o outro eles comem e eles falam, uau, é soft. Ele é macio, é gostoso. E os pães também. Eu prefiro os bolos. Eu sou mais do bolo. Os pães são ótimos. Brioche fez o maior sucesso. E eu fiz também o brioche, eu vou colocar também para as meninas, a versão pequenininha. Só Ah, que eu fiz na forminha, sabe o brioche francês, né? uhum. Mas só que eu fiz na forminha do cupcake. Sim. Mas eu quero comprar, que às vezes pra gente aqui a gente não encontra tão fácil. Aquela forminha, tipo a forminha de empada, Uhum. porque ela é lisinha, né? A minha Sim. tem umas coisinhas assim, então ele fica na cor. E como a massa é mais molinha, eu acho que se colocar na forma ele vai ficar mais assim. Eu falei, não, eu queria ele mais enterrinho. E aí eu botei a bolinha em cima assim, mas ele ficou bonitinho. Imagina, deve ter ficado lindo. E sua disponibilidade para fazer as receitas? Você trabalha fora, né? Pelo que eu entendi. Trabalho. Aí você Eu trabalho. faz à noite Eu, ou final de semana? então, eu acabo deixando mais para fazer no sábado, assim, para entregar no sábado, né? Então eu na quarta-feira eu já posto lá para fazer os pedidos. Então eu recebo até na sexta durante o dia dá para fazer. E
Aí na sexta, depois que eu chego em casa à tarde, que eu preparo. E às vezes vai a madrugada dentro e tô preparando as minhas coisas. Aí quando chega no sábado de manhã, eu já consigo. Ou entregar em casa, ou entregar na casa da pessoa. Mas aí no sábado eu consigo resolver isso. Durante a semana fica mais corrido, aí não dá. E essa semana eu fiz. Durante a semana tinha uma cliente que precisava de um bolo, que tinha um café com uma amiga, e ela falou, não, eu preciso levar um bolo. Eu falei, não, um bolo ok, eu cheguei em casa, preparei, ela veio pegar. E da próxima quinta também, tem uma outra cliente que quer um bolo. Eu falei, não tem problema, eu faço na quarta, na quinta-feira você pega de manhãzinha. Não, essa eu ainda vou deixar na casa dela. Mas quando é mais coisas, aí eu faço. Aí eu já cheguei, 5 horas da manhã, 4:30 da manhã, é o horário que vai a madrugada dentro. Nossa! Não, porque daí chega e tem encomenda de pão, aí a primeira coisa que eu faço são os pães. Aí eu boto todo mundo para crescer ali e tal, resolvo, e aí eu já vou pesando as coisas, já boto a hora depois que eu peso tudo, aí eu já, até que eu preparo, eu boto o forno para aquecer, e o forno meu aquece muito rápido. Chega na temperatura, aí a hora que ele apita lá, o bolo já está terminando. Aí eu já coloco, enquanto aquele está assando, eu já começo a preparar o outro. Aí eu já lavo as coisas ali e já começo a preparar o outro. E aí tira um, e aí vai. E esses dias nós fizemos um evento também. Uma amiga chamou a gente para fazer um evento, que ela ia inaugurar um business dela e eu fui. E foi muito interessante, porque aí as pessoas vinham, eu não posso provar porque eu tanto glúten e tal. Não, mas não tem glúten. Não tem glúten. Aí as pessoas paravam, olhavam. Não tem, pode provar. Tem certeza? Tem. Não, mas é porque se eu comer eu passo mal. Não, você pode ficar sossegado, que não tem glúten. Não tem contaminação cruzada. Tá tudo certinho. A batedeira tá limpa, o forno foi limpo, tá tudo limpo, não tem nada de contaminação. Ah, então tá bom. Ah, que é isso? Que maravilha! Muito bom. Porque eu sempre gostei de cozinhar e sempre a confeitaria tradicional, né? Mas depois, na hora que veio o problema do glúten, aí eu falei, tem que trocar. E aí ficando cada vez pior, eu falei, não, agora chega, vamos parar. E eu senti diferença comigo também. A hora que eu falei, não, realmente, nem na rua não dá pra comer coisa com glúten, não te dá. E aí, se você, eu já fiz as experiências de ficar bastante tempo sem comer, maravilhoso. Você se sente mais leve. Sim. Parece que fica inchado, né? Uma coisa assim, não sei, você fica estranho. Você nem percebe. Mas a hora que você deixa de comer, você fala, não, realmente era isso que estava me fazendo mal? É. Menino do céu, acho que faz 6 anos que eu tenho conseguido montar a minha ceia todinha, sem glúten, sem leite, sem, sabe, todo mundo senta à mesa e todo mundo come a mesma coisa. Uhum. Não tem problema de você falar, ah, isso você não pode comer. Aí eu queria, não, lá você não faz. É ruim, porque a gente tem tão poucos momentos junto, todo mundo sentado na mesa e tal, e a hora que senta, aí você fica, você pode comer isso, você pode comer aquilo, ou você ir para a cozinha para fazer, e você falar, não, eu tenho que fazer duas coisas, mas eu tenho tempo de fazer uma. Então, então eu vou fazer o sem glúten, mas aí o outro falar, eu não quero. Então, na hora que você chega num ponto, você fala, não, tudo sem glúten, o outro, tá tudo certo. Tá, todo mundo pode comer uma coisa? Menino, que maravilha. Né? Você não tem esse problema de ficar se preocupando. E eu tenho mania de anotar tudo certinho. Eu faço todo o meu esqueminha lá. O serviço de entrada, o serviço disso. Aí eu já sei tudo que eu preciso comprar, tá tudo certinho, faz todo mundo vai comer a mesma coisa. Quem não tem a necessidade, você fala, o meu produto não tem glúten. Aí ele fala, ok. Ou não me interessa, ou sei lá. Não, apesar que eu não bato na porta de ninguém para oferecer. Mas quando alguém apresenta, aí eles falam assim, pra mim não tem problema, eu posso comer o outro. Sim. Mas prova, pra você ver. Aí quando prova, fala, uau, realmente é diferente. Eu estava acostumado a provar outras coisas que não tinha nada a ver. Porque quem nasceu com problema já desde criancinha ali,
não foi acostumado, não tomou leite, não, Sim. então não faz aquela falta. Vê, acha legal, acha bonito, tá? Uma outra coisa, o pão sem glúten fica, com glúten fica aquela coisa linda, o pão da padaria. Mas agora quem adquiriu o problema depois de uma certa idade, que já provou tudo aquilo, aí que é difícil. Fica. Só que a hora que ele prova, que ele fala, uau, eu tô voltando o tempo, eu tô comendo tudo de novo, aquelas coisas. Bom, eu falei pra você, o Marco foi o pão francês. Ah, eu comprei a forma da padaria. Sim. Tem, assim, que aqui no Amazon tem aquela forma com os furinhos e tal. Ah, eu comprei uma hambúrguer também, só que ela veio bem grande. Aí eu acabei fazendo numa meio que oval, assim, que também tem os furinhos. Aí eu falei, a hora que eu fizer. Que daí eu tinha que fazer mais hambúrguer, mais pães para hambúrguer. Mas a hora que eu fazer menos, porque daí veio um hambúrguer muito grande. Uhum. Eu também não me atentei ao tamanho, aí acabou vindo grande. Mas são formas que já tem aqueles furinhos, igual na padaria mesmo, né? Então já assa por igual o pão. Sim. E agora que saiu o pão francês, pega aqueles furinhos que tem no fundo do pão da padaria, e aí você cortar aquele dentinho, meu marido falou assim, ai, pode passar manteiga aqui no pão. Aí eu, pode, porque a manteiga vegan também, não tem leite, tudo, né? Mas passou e derreteu aquilo ali, ele falou assim, uau, não acredito. E aí você aperta o pão assim, faz o mesmo barulhinho do pão. Aí aquilo ali, toda vez que eu falo, o Marco foi ali. Realmente eu não preciso mais do não faz falta. É verdade. Mas foi muito bom. Você então acha que valeu a pena o investimento nesse curso? Você recomendaria esse curso para mais pessoas? Sim, valeu demais o investimento. E olha que é um investimento bem pouquinho, né? Porque eu já fiz cursos mais caros, que não valeu a pena. E eu gostei bastante. E recomendo sim. Se a pessoa gosta de alquimia, o seu curso é excelente. Porque ela vai poder trabalhar com as coisas ali. É muito bom quando você consegue fazer essa mágica. Aí eu falo, fiz a mágica da Gabi. É a liberdade, né? De você não ficar presa a uma receita, de você poder mudar ali do jeito que você prefere, com as coisas que você tem. Sim. Essa coisa de, às vezes, algumas coisas que não tem ainda para você fazer na hora, mas essa alquimia eu gosto bastante. Mas eu tento, sempre a primeira vez, agora já não tanto, mas no comecinho que eu comecei a fazer, eu fazia exatamente isso que eu comecei. Aí a segunda vez eu falava assim, eu acho que dá para fazer isso. Não que a receita tenha tido problema, mas na hora eu falava, vou testar isso para ver se funciona. Eu vou testar com essa farinha. Então aí ontem eu fiquei feliz a hora que eu consegui fazer o bolo sem açúcar, que daí eu falei, não, eu vou pegar assim, 3 farinhas de estruturas, então eu acho que dá para mesclar isso e vou fazer. E aí o negócio ficou legal. Aí a hora, eu garanto pra você assim, a hora que eu tive o corpo, fiquei bem assim, será que eu consegui fazer? Eu fiquei meio apreensiva, eu falei, será que deu certo? Mas aí deu certo e todo mundo provou. Tá muito bom o negócio. Tá aprovado. Tá ótimo. Ai, que bom. Fico muito feliz. Não, seu curso está aprovado, eu recomendo sim. Essa forma que você faz de você mostrar para as pessoas, né? Que foi a forma que eu consegui, né? Que eu falei para você que eu te acompanhei naquela semana, já estava testando algumas receitas suas pelo YouTube, mas te acompanhar ali, você falando um pouquinho de cada coisa. Eu não, é lógico que a hora que você vê, você não tem aquela noção, né? Total da coisa. Mas aí a hora que vem tudo certinho, você abre e aí você vê e acompanha. Não, essa aula é diferente de estrutura, essa aula. E você depois poder voltar. Eu gosto do curso online por conta disso também. Quando eu estava no Brasil, eu fiz alguns cursos, não na área do glúten, na confeitaria tradicional, mas curso presencial. Aí você vai lá, faz o curso e vai para sua casa e faz. Aí você nunca mais faz aquela receita. Você faz outras coisas, mas não faz aquela. Aí tá, passou, foi embora, acabou o curso. E aí você quer fazer uma outra, aí você ficou com a dúvida. E às vezes, por mais que a pessoa de repente passe o contato, já não é a mesma coisa. Agora, no curso online, eu gosto bastante.
Eu falo, a Gabi me acompanha a cozinha inteira. Eu vou pra lá, eu vou pra cá e a Gabi tá ali. Eu vou, opa, falei, não, eu perdi. Alguém chega e fala alguma coisa, aí eu passo, aí eu volto e ouço novamente, vai. Isso é muito interessante. E depois você tem impresso aquilo se você precisar, mas eu falei, não, mais pra frente eu imprimo tudo, porque agora eu só fico no vai e vem e eu já sei a ordem, é muito interessante, porque daí eu já boto a minha batedeira lá, já boto as coisas tudo, já sei que eu boto meus potinhos todos lá, e já aí eu já não preciso, o jeito que você já coloca as coisas, né? Eu já sei mais ou menos a ordem, vai os líquidos, vai isso, vai aquilo e tal, e eu já vou seguindo. Mas isso é da prática, você tem que ter. E Sim. também não adianta você comprar o curso e ficar esperando um milagre acontecer, porque não vai. Tem que Comprar o curso. aplicar. Sim, tem que aplicar e fazendo as perguntas, porque é na hora que você está ali, você e os seus ingredientes que vai te dar o problema, né? Que daí você vai falar, e agora? Mas se é um negócio que você não começou, se você começou, volta na aula. Ah, eu tive a dúvida se eu fazer a pergunta, agora ela não vai nem responder, é lógico, porque não é um negócio online. Mas volta lá, volta na farinha. Eu tô com a dúvida na farinha, eu volto na farinha. Eu uso uma vez, eu uso duas vezes, né? Mas essa farinha eu não tenho, eu posso trocar pela de liga? Não. Aí você fala, não, você não pode por isso. E a opção que você dá também. Ah, trigo sarceno, dá para trocar por isso, por isso, por isso, por isso. Né? Aí você. Eu acho legal. Então, vai da pessoa querer correr atrás também. É que cada um busca uma coisa, né? É Você verdade. pode seguir em frente e eu acho que vale a pena, sim. Então tá bom, era isso que eu queria falar com você. Agradeço muito mesmo pelo seu tempo, por sua colaboração. Sem problema nenhum. Se precisar outras vezes, pode chamar que eu tô aí.